Oi, gente, meu nome é Sara e a aula que eu vou dar hoje é sobre energia térmica e leis da termodinâmica. Espero que gostem, é um assunto bem teórico, tem poucos cálculos. Bem, certo. Vamos começar pelos conceitos, porque eles serão essenciais para que vocês entendam os próximos slides. A continuação do assunto vai depender de ter esses conceitos bem firmes na cabeça de vocês, certo? Então, bora começar por temperatura. O que é a temperatura? Ela é uma medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Ou seja, se a temperatura está alta, isso quer dizer que as partículas de um corpo estão muito agitadas, estão com muita energia cinética, muito movimentadas. Se a temperatura está baixa, isso quer dizer que as partículas de um corpo estão mais letárgicas, mais devagar, com menos movimento, certo? E a partir dessa definição de temperatura, nós vamos chegar no segundo conceito aqui apresentado, que é o de energia térmica. A energia térmica, ela é diretamente proporcional à temperatura. E o que é essa energia térmica? Ela é a soma das energias cinéticas do conjunto de moléculas do corpo, certo? Então, você pega a energia cinética de cada molécula daquele corpo e soma, você vai encontrar a energia térmica daquele corpo, que ela é medida em joule, porque ela é energia, enfim, em todas as unidades que medem energia, pode ser em calorias também. O calor se refere à energia térmica, porém ela em fluxo, ou seja, ela mudando de um corpo para o outro, ou ela se dissipando. Isso significa o calor. É a energia térmica mudando, se movimentando. A energia interna, eu botei esse conceito aqui porque em muitos lugares que eu pesquisei e fui atrás, eles usavam como sinônimo a energia térmica e a energia interna. Mas, ao pé da letra, não é a mesma coisa. A energia interna é a soma, além da energia cinética das partículas do corpo, com a energia potencial dessas partículas do corpo. Ou seja, ela é além da energia térmica. O que a gente mais vai usar aqui, né, como o assunto é energia térmica, vai ser o que da energia térmica. E não vamos nos aprofundar muito nessa energia interna, não por enquanto. Agora, mais um conceito importante é a entropia. A entropia mede o grau de ordem de um sistema. Se as partículas daquele sistema estão bem organizadas, em locais bem definidos, sem muita bagunça, sem muita movimentação e tal, quer dizer que a entropia é baixa, certo? E quando elas estão muito bagunçadas, quando não tem nenhuma ordem naquele sistema, quer dizer que a entropia é alta. E através dessa fórmula aqui, como eu botei a fórmula aqui, nós vamos ver que a variação de entropia é diretamente proporcional ao calor. Então, quanto mais calor tiver num sistema, for injetado no sistema, maior vai ser a variação de entropia daquele sistema, certo? É importante também destacar que todos os sistemas tendem a um maior grau de entropia, ou seja, tudo tende à desordem, certo? A entropia sempre tem uma tendência a se elevar e nunca a diminuir. Às vezes vai acontecer dela diminuir, mas não é a tendência natural dela, certo? Por isso que às vezes, quando a entropia diminuir, vai ter uma ação externa para fazer isso. Vamos agora falar sobre a energia térmica. Como eu falei anteriormente, a energia térmica é a soma das energias cinéticas das partículas de um corpo, certo? Ela pode ser calculada através dessa fórmula que eu botei aqui mas para vocês saberem, assim, não acho que é algo tão importante na prova de vocês, no Enem, no caso.
mas a fórmula fala que a energia térmica é igual a 3 meios da constante de Boltzmann, que é essa constante aqui, vezes a temperatura em Kelvin. Se você tiver em dúvida, vem aqui na constante, você vai ver que a unidade usada pela constante é Kelvin, certo? A energia térmica, ela pode ser extraída tanto do aquecimento da água, por exemplo, como de combustão. No primeiro caso, é o que acontece em usinas termoelétricas. A água é aquecida sob altas pressões. Isso gera um vapor com alta energia cinética. Essa energia cinética vai fazer com que as turbinas girem. E essa turbina, através de indução eletromagnética, vai gerar uma energia elétrica que chega até a rede elétrica e tudo mais. A outra forma que eu falei é a combustão de combustíveis, como gasolina, álcool, carvão, ou seja, hidrocarbonetos. Também essa combustão libera uma alta energia, e a energia vai ser usada também para mover motores, máquinas, como o que acontece em carros, por exemplo. Bem, agora vamos falar sobre termodinâmica, o conceito dela, né? A termodinâmica significa, na origem da palavra, terme vem de calor e dinamis de movimento. Então, é o movimento do calor, algo como isso. É o ramo da física que vai estudar as relações entre temperatura, pressão e volume em sistemas físicos, certo? De outra forma, pode-se dizer também que a termodinâmica vai explicar os mecanismos de transferência de energia térmica na realização de trabalho, certo? Então, como que a energia térmica vai se transformar em trabalho e, enfim, suas perdas e tudo mais. Essa ciência foi muito desenvolvida, especialmente na época da Revolução Industrial, na busca de máquinas mais eficientes. Até porque naquela época as primeiras máquinas eram movidas à base de carvão e tudo mais, e a eficiência delas eram muito baixas. Atualmente, a gente ainda usa muito esses conceitos da termodinâmica no nosso dia a dia, em várias máquinas térmicas, como aquecedores, refrigeradores, no motor dos carros, a maioria é combustão. Também na transformação de minérios derivados do petróleo. Bem, agora vamos falar sobre a Lei Zero da termodinâmica. Vai ser a primeira das 4 leis que eu mencionei. Essa lei diz que se 2 corpos estivessem em um equilíbrio térmico com um terceiro, eles também estarão em equilíbrio térmico entre si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que se A tem a mesma temperatura de B e A também tem a mesma temperatura de C, B vai ter a mesma temperatura de C, certo? Foi isso que eu quis dizer nesse enunciado. E agora nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada com o princípio da conservação de energia, certo? Ou seja, a energia nunca se perde, nunca se destrói, ela sempre se modifica, sai de um lugar para o outro. A energia do universo é constante, certo? Quando se trata dos processos termodinâmicos, essa energia sempre vai ser conservada, mas respeitando essa lei aqui. A variação de energia interna
variação de energia interna de um sistema termodinâmico é medida pela diferença entre a quantidade de calor Q trocado com o meio e a quantidade de trabalho Q por ele ou sobre ele realizado. Segundo esse enunciado aqui da primeira lei da termodinâmica, nós vamos chegar nessa fórmula, onde a variação da energia interna é igual ao calor que pode ser recebido ou exercido, menos o trabalho, no caso, o calor que pode ser recebido ou liberado, menos o trabalho que pode ser recebido ou exercido, certo? E essa fórmula vai seguir uma convenção de sinais que eu botei aqui embaixo. Se Q for maior, Q vai ser maior do que zero se o sistema recebe calor. Q vai ser menor do que zero se o sistema cede calor. E Q é igual a zero se é adiabático, ou seja, não recebe nem cede calor, certo? Trabalho vai ser maior do que zero se ele realizar uma expansão ou se ele realizar trabalho, certo? Se o sistema realizar um trabalho. E T vai ser menor do que zero em caso de compressão ou se o sistema receber trabalho, no caso. E T vai ser igual a zero se não há modificação do trabalho. Bem, agora falando sobre a segunda lei, nós vamos... O que é que essa lei fala? Ela fala que há uma tendência natural do calor sempre ir do corpo mais quente para o corpo mais frio. O contrário nunca vai acontecer, ou seja, o calor nunca vai espontaneamente do corpo mais frio para o mais quente, certo? Ou seja, isso significa que o processo de transferência de energia térmica é irreversível. Essa lei vai ter dois enunciados. O primeiro é o de Clausius, que é esse que eu coloquei aqui. E Clausius diz o seguinte, que é impossível que um sistema apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ou então que só é possível haver essa transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente com esse sistema recebendo trabalho, certo? Então, isso daqui seria um motor ideal, no caso, um motor que não existe. E Clausius diz que só existe esse motor aqui, esse segundo motor. No motor ideal, o reservatório frio vai passar calor para o reservatório quente. Porém, isso não existe, certo? No motor real, para que o reservatório frio passe calor para o reservatório quente, terá que existir um trabalho. Isso acontece, por exemplo, em geladeiras. A geladeira vai ser o reservatório frio e, para ela se manter fria, ela tem que retirar calor de dentro dela o tempo todo. Mas isso só ocorre porque tem um motor lá trabalhando para tirar esse calor de dentro da geladeira e mandar ele para o meio externo, que é mais quente do que a geladeira. Então, o meio externo seria o reservatório quente. Isso não ocorreria naturalmente, entendeu? A geladeira não ficaria fria sem um motor exercendo trabalho para retirar esse calor de dentro dela. Ainda sobre essa segunda lei, nós também temos o enunciado de Kelvin. O que Kelvin diz? Que é impossível transformar toda a energia térmica, ou seja, o calor recebido em uma fonte quente, em energia mecânica, trabalho. Então, é impossível converter toda a energia térmica em energia mecânica sem sofrer perdas. Sempre haverão perdas dessa energia térmica. No motor ideal, haveria um rendimento de 100%. Isso quer dizer que toda a energia térmica seria transformada em trabalho. Não haveria nenhuma perda no meio desse caminho. Mas isso não existe. Segundo Kelvin, só existe um motor que transforme calor em trabalho havendo perdas de calor, certo?
nós podemos ver isso, por exemplo, nas máquinas de combustão de carvão, como eu falei na Revolução Industrial, certo? Queimava-se ali, liberava um vapor, e esse vapor, uma parte dele era transformada em trabalho, ou seja, movia os trens, as máquinas e tudo mais, mas uma parte daquele calor se dissipava pelo meio. Então, perto da nossa, gente, me desculpa, mas da chaminé de um trem, essa era a palavra que eu queria achar, perto da chaminé de um trem, ficava quente porque havia uma liberação de calor ali, uma perda do calor ali, certo? Perto das máquinas também ficava quente porque havia uma perda daquele calor ali. Então todo calor, não era possível que todo calor fosse transformado em trabalho. Bem, agora falando sobre a terceira lei da termodinâmica, ela foi desenvolvida por Walter Nernst e ele tentava descobrir qual era o mínimo de entropia possível para um sistema. E nos estudos dele, ele chegou à conclusão de que esse mínimo de entropia só existiria numa temperatura zero absoluta, certo? Porém, depois descobriu que essa temperatura de zero absoluta não pode ser atingida pela matéria, certo? Então, meio que essa lei, ela é meio contraditória, assim, ela é meio polêmica. Lendo o enunciado dela aqui, ela fala que existe um limite inferior para a temperatura, que seria o zero absoluto. Porém, esse limite inferior não pode ser atingido pela matéria. Nesse limite inferior de temperatura, a entropia de todas as substâncias seriam as mesmas e seriam mínimas, certo? Ou tenderiam a um valor mínimo de entropia. Seria um sistema mais, como eu falei anteriormente, a entropia mede o grau de desorganização de um sistema. Então, numa temperatura de zero absoluto, elas tenderiam a ficar mais organizadas, como aqui, certo? Então, num zero absoluto, os sistemas ficariam mais organizados assim, e em temperaturas mais altas, ficariam mais desorganizados.